Um estudo realizado em 2019 no Brasil pela Organização Mundial da Saúde mostrou que o nosso país, comparado com o restante do mundo, é a nação que mais tem pessoas ansiosas. Mais de 18 milhões de brasileiros, 18 milhões de brasileiros sofriam com esse problema naquela época, tá, gente? Esses números são de antes desse período de pandemia que passamos, que prejudicou ainda mais a saúde mental das pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar no Chá das 4 de hoje. Então, não saia daí, que o nosso programa está imperdível. Eu, Isa e Simone, não vamos conversar sozinhas sobre esse assunto. Então, bora lá conhecer a nossa convidada de hoje. Sara Azevedo é graduada em Psicologia com especialização em Terapia Cognitiva Comportamental e Psicologia Familiar Sistêmica e de Relacionamentos. Pesquisadora, palestrante e professora, fundou a Clínica Saúde Emocional, especializada em casos de relacionamentos, ansiedade, depressão, transtornos mentais, tristeza profunda, autoestima, dentre outros. Sara acredita que o trabalho dela é ajudar as pessoas a criarem nelas mesmas as condições para melhorar suas vidas, enfrentar as dificuldades e avançar na direção que deseja. Obrigada, Sara, por ter atendido o nosso convite. E é muito legal a gente ter você aqui que entende do assunto para falar com a gente dessa ansiedade. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz. E vamos lá, falar um pouco sobre ansiedade, esse mal, né, do nosso século, né? Mais agora, pós-pandemia, né, que agravou, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. E a ansiedade, né, essa ansiedade extrema, ela tem cura, tem tratamento, tem jeito de a gente viver uma vida com qualidade, bem, né, mais feliz, mais tranquila. Mas como saber, Sara, se eu sou ansiosa ou não? Vamos supor, porque as pessoas pensam, não, mas eu não sou ansiosa. A maior parte das pessoas se defende, né? Uhum. Não, mas eu não sou ansiosa. Ansioso é o outro, ansioso é fulano. Como que eu posso identificar, discernir se eu sou uma pessoa ansiosa ou não? Então, todas as pessoas são ansiosas. Por quê? Porque a ansiedade é inato da gente, né? A gente nasce. Não é igual a depressão. A depressão não. A depressão não é inato, né? A depressão, a gente com o tempo as pessoas ficam depressivas, né? Tem a depressão, mas a ansiedade não. Então existe a ansiedade boa, né? Porque a ansiedade move a gente, faz a gente correr atrás dos nossos objetivos, fazer as coisas que a gente tem que fazer. Então é bom ter ansiedade, né? A gente precisa de ter ansiedade. Mas existe níveis de ansiedade. Uma ansiedade que não é saudável, a gente tem que tratar, tem que melhorar. Como que eu sei se eu sou ansioso? Né? Eu estou perdendo qualidade de vida, né? Perdendo, né, momentos. Eu gosto muito de falar com os pacientes, às vezes eles falam assim, Sara, eu travei, estou tão ansioso que eu não consigo nem fazer nada. Deu uma travada aqui, tem tanta coisa para eu fazer, tanta coisa na minha cabeça. Então, esse tipo de ansiedade, né, que é o problema, que é a nossa dificuldade, né, que a gente tem que lidar. Não está me dando qualidade de vida, estou sem qualidade de vida, então a gente vai ter que analisar isso. Vamos ver o que a gente pode melhorar, né? Agora, pós-pandemia, por que agravou? Né? As pessoas perderam trabalho, a gente teve uma pandemia, né? Tanto da Covid, tanto do temor, do medo, né? Perdi pessoas, não posso socializar, porque ficar perto do outro é um medo agora, né? As pessoas, nossa, que medo, eu não posso ficar muito perto do outro, não posso conversar, parei de socializar, né? Tem até alguns casos de alguns pacientes que chegam lá na clínica e falam assim, Sara, eu nunca tive um momento tão bom na minha vida, de financeiro, cresci, fiz tudo que eu consegui nessa época de pandemia, com a rede social, né? As pessoas estão crescendo muito, então no meu trabalho... Mas tô com crise de ansiedade, tô com depressão. Aí vamos ver o que está acontecendo, vamos digerir, vamos ver tudo. Né? O que caracteriza, Sara, uma crise de ansiedade? Você falou aí que todos nós experimentamos ansiedade em níveis diferentes, né? Exatamente. Algumas pessoas, ela começa apenas como uma expectativa de algo que se quer, né? Que você está sonhando e tal, e depois ela vai se desdobrando para algo
ruim. E aí ela passa a ser paralisante, ela afeta os relacionamentos, a maneira que a gente leva a vida e tal. O que caracteriza uma crise de ansiedade? Quando eu não consigo viver, né, igual eu estava falando, saudável, né, com uma vida com qualidade, e me comparo com objetivos que eu quero ter, né, e que agora eu não tenho. O que a gente vai ter que entender? Eu não sou o outro. O que a gente gera de ansiedade? Porque, assim, na verdade, assim, o que é a ansiedade? A ansiedade, eu gosto de dar esse exemplo, é uma nuvem. Ela não existe ainda, é o futuro. Então, assim... excesso de futuro. Excesso de futuro. A depressão é o quê? O excesso de passado, né? E a ansiedade é o excesso de futuro. Então, eu fico assim, o que eu vou conseguir? O que eu vou conquistar? Eu tenho que ter algo, eu tenho que... E aí, eu não vivo agora. Como que a gente trata? Então, voltando para agora. Então, a comparação que é gerada com a observação da vida do outro pode ser um desses fatores que deflagram a ansiedade, é isso? Exatamente. Principalmente, né, Instagram, o outro tem, nossa, que tal casa eu tenho que conseguir, tal trabalho, tal especialização, tal futuro. E aí eu fico com uma crise de ansiedade, né? O que é a crise de ansiedade? Tremor, né? Às vezes a pessoa fica com tremor, batimento cardíaco, né? Tô passando mal, tô doente, não consigo crescer, desenvolver, né? E a ansiedade está muito junto com a depressão. Elas andam muito juntas, né? Ela pode ser momentânea, essa crise de ansiedade pode ser assim, eu tive um momento ali que eu tive uma crise de ansiedade e aí ela passa rápido, no caso, como se fosse, sabe, tipo um surto, assim, uma coisa assim, passa ou não? Uma coisa pontual e acabou. Sim, existe muito, né? Eu preciso muito, por exemplo, vim para o programa agora, né? Vou participar de um programa. Dá uma ansiedade? Dá. Como que a gente vai ter que lidar isso? Mudança de pensamentos, né? A ansiedade. Onde que está a depressão? Por que a TCC hoje em dia é padrão ouro, que é terapia cognitiva comportamental, para depressão e para ansiedade? Por quê? A gente tem que mudar os nossos pensamentos, né? Eu estou pensando que eu tive uma crise de ansiedade agora, como que vai ser no programa? E aí, se eu vou conseguir, vou falar, é assim, né? Que as pessoas têm, todo mundo tem. Mas eu posso mudar e falar assim, gente, que oportunidade boa. Mudança de pensamentos. A depressão é a mesma coisa. Eu posso... tem tanta coisa para eu passar, para eu falar, eu posso mudar o pensamento. Você se acalma. Entende? Eu vou tratando cada vírusinho desse da ansiedade. Né? Eu sempre falo que é como se fosse um computador. E a gente vai tratando os nossos vírus, né, da ansiedade. Eu saio do futuro e volto para o presente. Né? E aí? Eu estou tendo uma crise de ansiedade que agora... que mais tem, né? O que eu tenho agora? Quem eu sou? Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho meu marido, eu tenho esse copo, né? Eu peço sempre as pessoas pegarem coisa palpável numa crise de ansiedade. Eu tenho esse copo, eu estou aqui, por exemplo, a pessoa está na casa, na minha casa, com meus filhos, está tudo bem. Está tudo bem, eu estou bem. A gente trabalha muito com tá tudo bem, é o que eu consigo no mundo, se acolher. Estou numa crise de ansiedade, né? Me acolho. É o que eu dou conta de ser no mundo hoje, nesse momento. Eu não dou conta de ser a Helena Tanuri, né? Eu não dou conta de ser o fulano que é isso, aquilo. Eu dou conta de ser o que eu sou. E tá tudo bem, né? Senão a gente não desenvolve. Né? E fica na ansiedade. E as pessoas estão paradas na ansiedade. Sara, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, a gente, como você disse, a gente está num momento da vida onde a gente percebe essa ansiedade no todo. Não só nas mulheres, né? A gente aqui falando muito direcionado, mas homens também e inclusive crianças, né? A gente percebe já perfil de crianças ansiosas. Como você nos aconselharia a trabalhar, a ajudar os nossos próprios filhos dentro de casa a vivenciar, a aprender a respeito dessa ansiedade, né? Porque aí eu vou até falar uma coisa pessoal minha aqui, por exemplo. Eu percebo, às vezes, uma ansiedade maior em um filho do que outro. E aí, às vezes, eu acho, então, assim, o Luca, então, talvez eu não vou falar para ele da festinha que vai acontecer daqui 15 dias, porque senão todo dia ele vai ficar me perguntando dessa festinha. Qual que seria o segredo? Porque eu acho que o que a gente precisa hoje, realmente, a gente já falou isso aqui em outros momentos, é trabalhar essa questão emocional dos seres humanos, né? A gente, da educação, da comida, mas às vezes o emocional a gente tem dificuldade de trabalhar. Como trabalhar isso, sabe? Voltar para o aqui e agora,
né? A gente tem que voltar onde você está agora. O que você está vivendo agora? Né? Qual que é a delícia desse momento? Da mesma agora? forma como se faz com adulto, a gente pode fazer com criança também. Isso, trabalhar. Fazer eles se concentrarem na dinâmica de agora, no momento que eles estão vivendo, no exercício que estão fazendo, na brincadeira que eles estão desfrutando. Exatamente. Sim. Por quê? Quando eu estou aqui, eu consigo visualizar o meu presente. A ansiedade é só o futuro, né? Então, o que você está aqui, filho? O que você tem? Ah, mas eu quero o aniversário do meu coleguinha. O que você tem agora de bom nesse momento, né? Você tem o seu brinquedo, você está com o seu pai, com sua mãe, você não está nem na escolinha agora. Vamos desenvolver pensamentos, porque ele está pensando no futuro. Então, vamos desenvolver o agora? O que é a oportunidade que você tem agora? Vamos ver um filme comigo? Vamos fazer alguma coisa? Vamos parar de pensar no depois? Uma série de pensamentos, eles podem antecipar ou deflagrar essa crise que falta o ar, que o coração dispara, que a sudorese aumenta. É isso? Eu me lembro que eu tive uma crise de ansiedade no final de 2016 ou 2017, não me lembro bem o ano. Foi dezembro, eu tinha tido um ano muito difícil, muito exaustivo, um ano com muitas viagens, muita pressão, muitas coisas acontecendo na minha vida pessoal também. E entrei de férias, né? Não ia viajar por um período de 1 mês e meio, e eu fiz uma cirurgia, aproveitando esse período de férias, e fiz uma cirurgia. E eu comecei a passar mal. Eu estava em casa já, estava tudo bem, a cirurgia foi bem e tal, e eu comecei a sentir taquicardia, meu coração disparando. Eu falei assim, gente, o que é isso? Será que é algum medicamento que eu estou tomando para dor, né, pós-cirúrgico? Será que esse medicamento que está provocando isso? Só que esse batimento acelerado, ele vinha sempre à noite. Então, sempre quando a luz do sol ia embora, aí eu começava a ter essa sensação. E o remédio não tinha sido ali para aqueles momentos, tinha sido mais cedo. Então, eu falei, não, isso não pode ser. Eu senti isso por 3 dias seguidos. E no terceiro dia, ela veio mais tarde, já veio noite. E eu comecei a sentir uma sensação de morte. Eu pensei que eu ia morrer, porque o meu coração batia tão acelerado e me dava um mal-estar generalizado que eu pensei, eu vou morrer. Eu estou morrendo. Deu alguma coisa errada nessa cirurgia e meu corpo está reagindo a isso, né? Mas e eu comecei a orar e falar com Deus e a coisa foi se acalmando. Mas depois que passou isso tudo, eu notei, aí eu fui falar com a minha médica, se podia ser alguma coisa do medicamento e tudo. A médica que me operou, ela falou assim, não, esses medicamentos não provocam isso. E ela foi conversando comigo, como é que foi seu ano, me fala um pouco como é que está a sua vida. E eu fui, ela falou assim, Helena, você está com todas as características de que teve uma crise de ansiedade. E aí ela falou uma coisa, ela falou assim, você tem tido pensamentos ruins nos últimos dias? Eu tinha acabado de tirar férias com a minha família, nós ficamos 1 semana só fora, e eu estava assim, fissurada nos pensamentos horríveis. Para mim só ia acontecer tragédia. Então, fulano, não vai longe. Fulano, quem entrou na água? Quem está na água? Sabe como? Eu era invadida por pensamentos de morte, pensamentos ruins o tempo inteiro. E esse foi o quadro que antecedeu essa minha crise física. Então começou com pensamentos de morte, de tragédia, de perda. E eles se prolongaram por toda essa semana de férias. Eu pensei, gente, eu estou precisando descansar. Fiz a cirurgia e 3 dias depois da cirurgia começou essa reação. Então, muito provavelmente, esses pensamentos acumulados, mais o cansaço, mais as questões pessoais que eu estava passando e tudo, deflagraram essa crise física, não é isso? Exatamente. A gente tem que acolher a gente nesse momento, né? Criança também, tem muita criança com crise de ansiedade, né? Uma vez eu fui numa apresentação, a criança custava para respirar. Na apresentação dela, assim, no meio da apresentação, eu falei, gente, ela está tendo uma crise de ansiedade ali. Por quê? Né? O que a gente vai ter que mudar? Você faz o que você dá conta, não se cobra. Você não precisa de ser o melhor amiguinho na escola, o melhor, mais bonito, o mais inteligente. Com melhores resultados. Com os melhores resultados. Calma, tá tudo bem ser você. Porque a gente está numa sociedade de comparação. Então, a gente quer comparar o tempo inteiro. Se eu não for naquela... Você falou do aniversário. E se eu não for no aniversário? E se for bom? E será que lá eu vou ter amiguinhos?
Se não for, já gera uma ansiedade, não é só de ir, mas como que vai ser naquele momento. Aí tá a ansiedade. Mas calma, não preocupa com isso. Faz o que você dá conta. O que a gente tem que desenvolver também para ansiedade? Nossa, né? É muito legal a gente pensar assim, eu vou ser o meu melhor no mundo, para as pessoas, na vida, e pronto, nesse sentido. Porque eu não vou preocupar com o que pode acontecer, eu vou fazer o meu melhor. Esse que eu dou conta. Sim, o que eu dou conta. Vamos colocar uma outra mulher nesse papo? Vamos lá? Com a gente, então, a cantora, psicóloga também, Camila Campos. Ela que fez uma canção sobre ansiedade. Vamos lá? Ei, Camila, tudo bem, minha linda? Eita, Nuri, tudo bom? Graças a Deus. Você está com um pequeno delay na sua voz, mas a gente vai se falando, tá bom? Tá ok. Aqui, como é que é isso, Camila? Você fez uma música sobre ansiedade? Sim, fiz. E como que nasceu essa Fiz uma ideia? música. Nasceu de uma experiência própria, de acompanhar, às vezes, alguém com um quadro de ansiedade? Como é que nasceu essa ideia? E a ideia nasceu, até antes da minha bebê nascer, eu trabalhei no consultório, né, durante muito tempo. E como é um fato, né, como você apresentou logo no início do programa, o número de casos de ansiedade cresceu absurdamente. E além do número de pessoas me procurarem em consultório pedindo ajuda para lidar com comportamento ansiogênico, com crises de ansiedade, né? Eu também tive pessoas muito próximas de mim, inclusive uma grande amiga, vivendo muitas crises de ansiedade. Eu tendo que ir para o hospital buscá-la e vivemos assim vários episódios de ansiedade com ela. E me despertou um desejo de compartilhar mesmo algo no sentido, porque a música ela agrega a letra, né? Que a letra ela pode ser informativa, ela pode ser uma poesia, com o instrumento que gera alguma coisa, que produz alguma coisa na alma da pessoa. E me deu esse sentimento assim, eu queria ter uma música que quando a pessoa estivesse ali passando por aquela situação, ela conseguisse colocar um fone e respirar fundo, né? E eu poder falar algumas coisas para essas pessoas. E então um dia minha amiga tendo essa crise, passando por essa crise, eu não pude estar com ela, e aí eu gravei a música no áudio do celular e mandei para ela. E eu me lembro que ela foi me dizendo que foi ouvindo, e aquilo foi trazendo paz para o coração dela, e foi trazendo um norte, porque a crise de ansiedade, como você falou, ela traz uma sensação de morte, ela traz uma sensação de estar perdendo o controle da realidade. Então, às vezes, para você voltar para o aqui e agora, você precisa de algumas diretrizes, alguns nortes. E a canção traz esses pequenos nortes. O que eu posso fazer na hora da crise? Porque nem sempre eu vou conseguir autorar os meus pensamentos de imediato. Então, tem algumas pequenas atitudes que a gente pode fazer, porque a atitude vai ajudando você redirecionar os seus pensamentos. Então, a música traz esse carinho. A ideia é que a pessoa escute e ajude ela a ter um norte. Eu vou fazer isso vai me ajudar a melhorar aos pouquinhos e eu vou ficar firme porque isso vai passar. Você pode cantar um pedacinho da música pra gente, Camila? Posso, com prazer. Canta pra gente. Vou soltar aqui o violão, vamos ver se tá bom o som aí pra vocês. Estão me ouvindo? Estamos. Então, olha só, a letra, a ideia é conversar com essa pessoa que está sofrendo. Escuta só. Eu te entendo, parece que ninguém está te vendo. Eu te escuto, você tá se sentindo inseguro. Eu sei como eu te entendo, o seu coração está doendo. Eu te escuto, você está com medo do futuro. Eu sei como mas eu te ofereço essa canção
lição que eu fiz com muito apreço. Eu quero poder te ajudar. Escuta só o que eu vou te falar. Eu sei como é. Faça terapia, leia todo dia. A Bíblia ajuda a acalmar. Jogue fora os vícios, faça exercícios, tenha equilíbrio pra se alimentar. Vai, respira fundo, conta 10 segundos. Pensamento bom é necessário. Escreva um diário, tenha amigos sábios com muita paciência pra te escutar. E no mais, tenha fé. Você ainda continua de pé. Você pode superar essa ansiedade. Logo, logo vai passar. Essa ansiedade vai passar. Logo, logo vai passar. Sensacional! Bom demais, Camila, muito bacana. Olha que legal. Que legal. Quanta dica boa numa canção. Quer dizer, a canção, ouvir uma canção já é, né, um Terapêutico. fôlego, né? Já traz um novo fôlego. Ainda mais com esse conteúdo de letra. Sensacional, Camila. Parabéns. Que bom, que legal. Parabéns. Amei a Era esse música. o objetivo, assim, alcançar as pessoas com o terapêutico da canção, né? Porque eu me formei em psicologia, mas eu também sempre estudei música e eu sempre acreditei na junção das duas coisas e na junção das três, na verdade, que é a Bíblia, né? A psicologia e a música. E a música e a psicologia, eu vejo que elas caminham juntas, porque a música é terapêutica e quando a gente insere algumas palavras de vida, algumas palavras de informação, pode realmente trazer um benefício terapêutico para a pessoa, né? Então, era essa a intenção, compartilhar isso para as pessoas. Obrigada por ter compartilhado com a gente. Como é que é o nome da canção? Ansiedade. Ansiedade. Camila, obrigada, Isso. minha linda. Deus abençoe você. Que você continue Amém. firme nesse propósito lindo de unir a palavra Amém. de Deus, o dom da música, a psicologia e ser esse instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Tá bom, minha linda? Amém, Um beijo amém. pra Tá muito você, obrigada. Camila. Tchau, tchau. Outro. Tchau, tchau. Gente, que demais! Muito legal. A gente tá aqui empolgado pela música. Nós vamos para um rápido intervalo, mas é rápido mesmo. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Estamos de volta com o nosso Chá das Quatro, hoje falando sobre ansiedade, o mal do século. Mas tem solução para o mal do século, né, Sara? Eu achei tão legal que a Camila ela compartilhou, através da música dela, algumas coisas que você também já estava falando aqui com a gente nos bastidores, sobre essas ferramentas para a gente não sucumbir à ansiedade. Ah, eu tenho, pronto, é uma sentença. Não, gente, tem ferramentas que a gente pode usar. Eu me lembro uma coisa específica, quando eu estava na crise, né? Então, quando eu estava nesse momento dessa minha crise de ansiedade, o meu irmão é conselheiro. Ele trabalha fora do Brasil e onde ele trabalha, o conselheiro é como se fosse um terapeuta, né? E meu marido ligou para ele e falou assim: Alexandre, sua irmã está tendo esse comportamento. Ele falou assim: ela está com uma crise de ansiedade. Então, a primeira coisa que você vai fazer, João, você vai cancelar toda má notícia. Então, ela não pode assistir nada violento, nada que aumente esse quadro, porque eu sou muito emotiva. Então, antes dele falar isso pro meu marido querendo me distrair, falou assim: Helena, vamos assistir um filminho? Vamos assistir um filminho Duro de Matar. Duro de Matar. Quando a primeira faca, o primeiro sangue esguichou, não, pelo amor de Deus, eu não quero ver isso. Comecei a chorar, ele ficou apertado. Aí ele falando com meu irmão falou: não. Nem noticiário, nem filmes violentos. Água com açúcar, coisas leves, para fazer rir, para distrair, nada que aumenta a frequência cardíaca e tal. Parecia alguma coisa tão simples.
mas que, na verdade, eu fui praticando aquilo e foi trazendo respostas. Boa alimentação, exercício, que você estava falando aqui com a gente, que exercício... Fala pro pessoal que você falou nos bastidores aqui. Eu estava falando que algumas das coisas que não pode faltar nunca no ansioso, né, é exercício físico. Eu gosto de falar que é igual tomar banho. Você não pode ficar um dia sem tomar banho. O ansioso tem que ter exercício físico todos os dias. Porque ajuda para dormir, a mente fica mais tranquila, né? Você libera substância, serotonina, dopamina, endorfina. São hormônios que dão prazer, que faz bem. Nem que seja a caminhada, né? Nem que seja a caminhada. Mas todos os meus pacientes, todos, hoje em dia, a gente faz um acordo, né, de falar assim, ó, pelo menos meia hora de caminhada todo dia. Pelo menos. Odeio academia, odeio isso. Não, vai marcar no reloginho, vai lá fazer seu exercício. Porque a saúde mental tem muito a ver com a física, né? Então, as duas têm que andar juntas sempre. Então, assim, e o que acontece? Você estava contando do seu caso, né, do filme. Nós somos igual uma bucha, nós sugamos tudo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado do que a gente escuta também, o que a gente vai digerindo, o que a gente está sugando, né? Notícia ruim, jornal, a gente está falando da pós-pandemia também, né? Sim. Morte, sensacionalismo, né? Para um pouco. Sim, acalma, exatamente. A gente tem um excesso de informação, né, gente? Então dá para entender e também explicar um pouco. Além dessa questão das comparações das redes sociais, que a gente até já falou sobre isso aqui, tem aquela questão do excesso de informação. Hoje a gente tem muito mais informação do que eu tinha há 30 anos atrás. Então hoje você mal está digerindo um problema, já vem outro em cima, e você não está conseguindo lidar com as questões. Aí vem a opinião alheia, aí vem o outro que não entende um post seu e faz um comentário mal criado. Aí tem as polarizações políticas, ideológicas, e isso tudo vai acrescentando fardos e fardos e fardos, né? A canção da Camila, vocês vão lembrar de mais coisas, ó, exercício físico. Ela falou sobre escrever no diário. Escrever eu achei um muito diário. legal, porque é bem bacana isso, né? Sim. Eu faço muito isso, principalmente quando eu estou um pouco mais confusa nas minhas ideias. Eu sento e começo a escrever. É muito bom, né? Eu escrevo em formatos de cartas para Deus. Legal. Entendeu? Então, assim, o que eu não tá me embolando por dentro, eu vou lá e escrevo cartas para Deus, entendeu? Senhor, hoje eu estou me sentindo assim, assim, assim. Mais do que a oração. Eu acho que é um exercício de escrever. Mas é muito bom a escrita, muito bom. De falar que ajuda em várias outras coisas também. Né? E essa pandemia, essa ansiedade, eu acho que foi também um efeito colateral pós-pandemia. Não foi só durante a pandemia que as pessoas tiveram ansiedade. Eu, por exemplo, não que eu nunca tive ansiedade, eu sou ansiosa também, assim, mas eu consigo me controlar, mas nunca tive uma crise de ansiedade. E eu fui fazer um curso que era meu sonho, e o curso era em Paris, então foi recente até. A gente, mulher chique, gente. Ela vai fazer um curso em Paris. Eu acompanhei tudo pelo Instagram, chiquérrima. A gente descobriu que não podia deixar a zoada aqui, né? Foi fazer um curso em Paris. O curioso é porque você pensa assim, mas aí lá você não vai ter uma crise de ansiedade, Eu fui sozinha, né, na viagem. Aí chegou lá, no segundo dia, nunca tive isso, uma crise, assim, um negócio. Eu falei, eu vou embora, eu preciso ir embora daqui. Eu não posso ficar aqui, porque o quarto do hotel que eu fiquei é aquela coisa da foto, né? Na foto tinha uma vista para a torre, que abria, que tinha uma sacada. Eu cheguei no quarto, não tinha torre, a torre era fora do hotel, né? Você tinha que sair. Era um quadro que estava dentro do quarto. Tudo fechado, não tinha janela, mas era tudo fechado. Aquilo eu acho que inconsciente me deu aquela lembrança do fechamento mesmo que a gente teve. E eu fiquei naquela coisa fechada, eu falei, eu preciso ir embora para casa. E foi um pânico mesmo, que eu tive sozinha. Porque eu pensei assim, se eu tiver qualquer coisa aqui passar mal, eu tô sozinha. Quem vai me socorrer? Eu tô sem ninguém, eu não vim com amiga. O pensamento aí. Os pensamentos. O pensamento. E eu fiquei desesperada, me deu uma crise de desespero mesmo. Aí eu ajoelhei, orei e falei, Deus, tira de mim, porque era um sonho que eu tinha estar aqui. Eu preciso terminar o que eu comecei, eu preciso terminar esse curso. E aí, assim, não que eu fiquei em perfeito estado, né? Eu dormi, mas eu não fiquei, eu controlava. Mas essa crise mesmo, por isso que eu até te perguntei se existe alguma coisa pontual de um desespero momentâneo, que eu vi que foi o que eu tive ali, mas que eu controlei e não tive mais. Eu consegui terminar o curso, voltar e tudo, pensando, né, com os pensamentos. Falei, não, eu preciso terminar, tá tudo bem na minha casa. E aí falei com meu marido, não contei que eu tive isso, liguei para ele, falei, tá tudo bem.
Mas, então, a gente está sujeito, acho que todo mundo está sujeito, inclusive quando você está realizando um sonho. Não no momento só de desespero, às vezes num momento difícil. Porque eu estava dentro de uma situação que não bem faz, pontuado, né? Não tem... porque às vezes você acredita que você tem a crise só na hora de um momento ruim, né? E você teve a sua crise no meio da realização de um sonho. E eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque tem pessoas que perdem a oportunidade de usufruir de momentos tão sonhados e esperados. O nascimento de um filho, um casamento, porque entra nesse ciclo da ansiedade, não consegue desfrutar daquele momento, né? Sim. E aqui eu acho que a gente pode até colocar um pouco dessa pitada do espiritual, porque a gente sabe que o Senhor nos fez para desfrutar. E o inimigo, ele não quer que a gente também desfrute desses momentos, porque a gente nunca vive o presente, a gente só fica querendo olhar para o futuro, né? E aí um texto que me lembra aqui muito forte da Bíblia é aquele, né? A gente não pode impedir um passarinho de pousar na nossa cabeça, mas a gente pode impedir ele de fazer um ninho, né? Então, os pensamentos ruins, eles vão aparecer, não tem como um sentimento ruim, uma sensação ruim. Isso é legítimo, é ok, mas o que eu vou fazer com isso, né? É muito importante você identificar isso, porque, como a própria palavra de Deus diz, assim como o homem imagina, assim ele é. Então, começa com um padrão de pensamento. E aí vira uma realidade. Então, é interessante essa experiência que a Simone teve e essa reorganização dos pensamentos, como a Sara falou. Ela falou assim, ok, eu tô aqui, mas tá tudo bem, eu vou conseguir e tal. Eu tive uma experiência assim dentro do avião também, voltando de um voo longo, e eu acordei no meio do voo e eu olhei para a cabine do avião toda e a sensação que eu tinha é que a cabine estava fechando. E eu comecei a sentir falta de ar. Falei, essa cabine, está todo mundo aqui respirando. A gente está em cima do oceano. Não tem onde esse avião pousar. Eu estou fechada aqui dentro, eu estou trancada aqui dentro. E quanto mais eu pensava isso, a sensação era que estava diminuindo a cabine. E que o ar estava insuficiente. E aí eu tive que mudar o padrão de pensamento. Peraí. Você já fez isso muitas vezes. Essa cabine não é pequena. Nós estamos respirando normalmente. Olha aí, está todo mundo dormindo e respirando normalmente, não está faltando ar. Isso é uma coisa da sua cabeça e isso não vai ficar assim, oh Deus, me ajuda, né, e tal. Fui fazendo um exercício, demorou um pouquinho, mas eu fui insistindo e fui ficando livre, fui puxando o ar. Ah, tem ar. E agora, recentemente, a gente foi para Israel e a gente entrar pelo túnel de Ezequias. Tem 2 túneis. Tem um túnel que é seco, que é dos valentes de Davi, e o outro, o túnel de Ezequias, que é com água. A água, em alguns momentos, ela vem até no meio da coxa, para alguém da minha estatura. E outras vezes ela vem só no tornozelo e tal. Mas eu já tinha visto algumas fotos, eu sabia que tinha trechos do túnel que são muito estreitos, que os seus ombros encostam nas paredes e que o teto fica baixo, então você tem que abaixar, né, e tal. E aí, antes de eu entrar no túnel, meu coração começou a disparar, entendeu? Eu falei, não, eu vim até aqui, eu vou viver essa experiência, eu vou entrar e vai ficar tudo bem. E todo mundo entrou e saiu do outro lado, eu vou sair também. E eu fui fazendo essa organização dos exercícios. E a gente acha uma coisa, uma luz no fim do túnel. Era um breu absoluto, cada um com a sua lanterna, né, do celular mesmo. E aí eu vi que a água era cristalina, eu via os meus pés. Então o que eu concentrei? Na água cristalina. E eu fui caminhando e olhando para a água cristalina. E quem estava na frente ia dando, olha gente, a água está subindo. Olha, agora tem uma curva à esquerda, tá tudo bem, né? Olha, o teto tá baixo, mas logo ali na frente, o teto já tá aumentando de novo. Então, isso ia dando pra gente uma tranquilidade de seguir em frente pro futuro que a gente ainda não estava vendo, mas alguém estava sinalizando de lá que estava tudo bem, né? Como isso fez diferença e como o final da experiência foi maravilhosa. Eu cheguei, uau, me sentindo uma vencedora, foi uma experiência incrível. Como tem a ver com o padrão do pensamento, sim. E as palavras, como que a palavra tem poder mesmo, né? Sim. A palavra ela tem poder de te levantar, de te dar esperança, porque você foi falando para você, né? Eu também ali naquela situação fiquei falando, falei, não, isso aqui tá tudo bem, isso aqui vai passar, porque essa sensação que dá mesmo, é uma sensação de abafamento, sim. De que você não consegue respirar. Foi o que eu senti no quarto, eu estava no quarto, tudo bem que a janela estava fechada, mas era um quarto. Né? E se você dentro do avião, então é uma loucura, né, que acontece, é tudo na mente mesmo. Exatamente, vocês falaram sobre escrever, né? Existe um meio que a gente cria
para a pessoa naquele momento, né? Cada um, eu desenvolvo com cada pessoa, com cada paciente, uma forma dela. Mas existem algumas que são, assim, primordiais, né? Que é a respiração. Estou tendo uma crise de ansiedade, vou respirar, né? O que prova que isso aqui é ruim? O que pode provar que isso aqui é bom? Esse momento é bom? Então, como que eu vou provar que esse momento é bom? Tô no quarto aqui. Qual que são as evidências que é um momento bom? Eu estou em Paris, vai mudando seu pensamento. Eu estou dentro de um quarto, mas eu consigo respirar, tá fechado, mas eu consigo. É um sonho meu, aí você vai mudando sua emoção. Por quê? A ansiedade, a tristeza, a alegria, é só um sinal do seu corpo do que está passando no seu pensamento. O seu corpo dá um sinal do que está passando. Se eu estou muito feliz, está passando um pensamento aqui. Qual que é o sinal que o meu corpo está dando? Então, se eu estou ansiosa, o que está passando aqui na minha mente? Deixa eu parar e pensar. Deixa eu escrever, né? Vamos escrever aqui. Eu estou pensando que se acontecer alguma coisa comigo, quem vai me socorrer? Tá, mas eu sou o dono. Essas circunstâncias estão nas minhas mãos. Eu sou o dono do universo, do mundo. Sobre passar mal ou não? Não. Tem pessoas aqui? Tem. E se eu estivesse em casa sozinho também? Né? Eu também poderia passar por isso. Existe alguém que controla? Não está nas minhas mãos, né? Eu passar mal ou não. Então, a gente começar, assim, a evidenciar as coisas boas daquele momento, né? Deixa eu evidenciar. Porque as ruins o nosso cérebro na ansiedade já faz, né? Então, primeira coisa, respiro. Segunda coisa, né, eu escrevo, então eu penso, mudança de pensamento, né? A terceira coisa, afirmações, que eu falei assim, aquela hora que eu peguei a xícara, eu falei assim, o que é as afirmações? O que eu tenho hoje? Tá tudo bem, eu tenho a minha saúde aqui, eu tenho força, eu tenho... Se eu quiser, eu posso ligar para minha família, eu estou, né, nessa circunstância, vou, sei lá, eu estou com pessoas aqui do meu lado, não vai acontecer nada... Assim, afirmar o que você tem naquele momento, né? Tá tudo bem, né? Não se comparar também. É isso aí. Vamos chamar um homem agora para entrar nessa conversa? Chegou o momento do nosso contraponto. Vivemos numa geração tão ansiosa que as pessoas não sabem esperar. E quando pergunta alguma coisa pra gente, a pergunta é só, eu quero isso aqui, mas é pra ontem. Uma geração ansiosa, com tudo muito fácil, a internet conectando tudo. As pessoas fáceis. O casamento de hoje, o namoro, não é igual antigamente, que a gente esperava um tempão pra dar um beijo. E ficava com aquela ansiedade gostosa, aquele friozinho na barriga. Nossa, é hoje que eu vou dar um beijo. Quando beijava, a gente ficava alegre. Mas era uma ansiedade saudável. A ansiedade hoje ela é doente. E é difícil você ver uma pessoa hoje ou é ansiosa ou é depressiva, porque a ansiedade ela é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado. Então nós vivemos hoje numa geração deprimida e ansiosa. Por que tanta essa ansiedade? As pessoas não sabem esperar uma comidinha gostosa, tem que ser aquela comida rápida. O fast food, né? Vivemos numa geração ansiosa e deprimida com essa tecnologia. E olha que antigamente não tinha aparelho de celular, telefone era só para rico. Se a gente quisesse falar com alguém, tinha que escrever uma cartinha, colocar no correio e esperar a resposta, meses depois de meses voltar aquela resposta para a gente. Por que a gente anda tão ansioso se a Bíblia fala para não andar ansioso? É isso aí. Por que andar ansioso se a Bíblia fala para não andarmos ansiosos? Na verdade, a gente vai vendo realmente o destempero do mundo, é o afastamento do manual de instruções do fabricante, né? Se os homens seguissem o que a palavra de Deus expõe, de como a vida deve ser vivida, desfrutada, como o próximo precisa ser considerado e respeitado, se nós vivêssemos as bases, né, do Evangelho de Jesus Cristo, de fato, nós estaríamos em um outro patamar como raça humana. E a gente está lidando aí com os desdobramentos de um mundo que deu as costas para Deus e está tentando a felicidade a qualquer preço, a qualquer custo, da própria maneira, né? Não, o meu jeito de ser feliz é esse aqui. Sendo que o manual de instruções já falou, né? Então, o que ele falou foi muito relevante. Agora, como a Sara bem colocou para gente,
existem ferramentas, existe essa possibilidade. Você está sofrendo aí com depressão ou com ansiedade, a música da Camila falou, faça terapia. Às vezes a gente tem uma ideia de demonizar a terapia, ou resistir ao terapeuta, né? E, na verdade, são profissionais que estudaram o funcionamento do cérebro humano, eles têm condições de nos ajudarem a nos reencontrarmos, e pessoas com as quais a gente pode abrir o coração, porque tem todos os segredos que a profissão exige, né? É um ambiente de segurança, onde você vai poder se rasgar e dizer o que você pensa, o que você sente, e você vai ter ajuda. Então, busque a ajuda de um profissional, antes de mais nada. E as dicas essenciais da música, né? Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual do fabricante, e a gente pode confiar plenamente nas instruções que o Senhor nos dá. A gente colhe vida quando a gente acredita na palavra de Deus e coloca em prática. Meninas, suas últimas considerações? Eu vou concluir, né, isso que você falou, busque a ajuda da pessoa certa. Porque às vezes as pessoas, elas buscam a ajuda de pessoas erradas. Sim. Né? Então, eu acho que a Sara é uma que pode ajudar muita gente aí. Então, buscar ajuda na fonte certa, que eu tenho certeza que vai mudar, né? Que vai virar essa chave aí da ansiedade. Eu falaria numa outra vertente mesmo, da gente aprender a ter paciência, né? Paciência com o tempo, com os processos, com o outro. Que a ansiedade também muitas vezes é a gente querer atropelar um monte de coisa que precisa de tempo para acontecer. Até mesmo esse retorno da ansiedade, ele vai precisar de um tempo, né? Para você se restabelecer, você viver uma coisa de cada vez. Então, eu acho que o nosso século, né? O que a gente precisa nesse momento é aprender a ter mais paciência e mais respeito com os tempos, com a nossa vida, com as nossas limitações, com a do outro. Sermos mais admiradores das coisas, as boas e as ruins, né? E a gente vai construindo a vida com muita paciência, muito respeito, chegando nesse lugar aí, mais sem ansiedade, né? É isso aí. Então, olha o pôr do sol, respira fundo. Sara, obrigada, minha linda, por você ter vindo. Muito obrigada, eu agradeço. Que Deus abençoe você, que você continue ajudando muita gente, tá bom? Procure um terapeuta, né? Isso. Busque ao Senhor, leia a Bíblia. Cultive bons relacionamentos, que uma canção também nos inspirou. Tenha pessoas certas que te encorajam, que têm boas palavras para dizer bem pertinho de você, e vença isso aí em nome de Jesus, né? Atravessa o túnel, sai do outro lado, que certamente você vai poder ajudar também muitas outras pessoas que às vezes estão atravessando um período difícil. Deus abençoe vocês, e a gente se encontra no próximo Chá das 4, se Deus quiser.